Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, vou começar essa pregação com uma pergunta que talvez seja uma pergunta assim, trivial, elementar. Mas a pergunta é a seguinte: você ama a Igreja do Senhor Jesus Cristo? Isso pode soar então uma pergunta estranha, não é verdade? Claro que você vai responder: claro, eu amo a Igreja do Senhor Jesus. Mas então, você também ama todas as coisas que Ele ama, que o Senhor Jesus ama? Você ama a noiva do Senhor Jesus Cristo, porque Cristo ama a sua noiva? E aqui, meus irmãos, que muitos têm problemas. Eles dizem que amam a Cristo, mas não amam muito a sua igreja. Isso é uma coisa compatível. Fora desse ambiente de quarentena, né, vou dar uma exceção para esse período de quarentena que nós estamos vivendo, mas, tirando isso, quando os cultos estão sempre um pouco vazios por conta da ausência que é regular de alguns membros, quer seja no culto da manhã ou no culto da noite, isso, meus irmãos, pode estar demonstrando essa falta de comprometimento com o Senhor Jesus Cristo. Não há uma afirmação de que eu amo a Cristo quando eu não amo a sua igreja, quando eu amo estar na sua igreja. Esse amor é um amor deficiente, lacunas que precisam ser preenchidas ainda. Muitos cristãos fazem uma desconexão entre ser um cristão, ou seja, eu amo Cristo, e ser membro da igreja. Ou seja, posso não ter um bom relacionamento com a igreja, desde que eu ame o Senhor Jesus Cristo. Isso é algo contraditório. Paulo diz em Gálatas 4:26 que a igreja é a nossa mãe. E se devemos amar e honrar as nossas mães terrenas, também, ou maior, superior até, nós devemos amar a nossa mãe espiritual. E nesse amor que devemos ter pela igreja, o Senhor então nos ensina a orarmos por ela. E estamos chegando nessa segunda petição. O amor pela igreja. O Senhor nos ensina a orarmos por ela, como expressão desse amor. E Ele faz isso na segunda petição, embora não é claramente assim, visível aqui. Nosso catecismo explica a segunda petição, nos instando aqui, nos conclamando a orar pela manutenção e expansão da igreja. Isso está dentro do assunto sobre venha o teu reino. Eu amo a igreja, eu oro pela igreja, eu labuto pela expansão da igreja, pela manutenção da igreja. Ele diz: proteja e faça crescer a tua igreja. Isso não se refere, meus irmãos, apenas à igreja em um sentido geral. Talvez muitos vão só focar isso, vão olhar para a árvore e esquecer da floresta inteira, como se pensando assim: não, Deus está pedindo para que eu ore pela igreja em geral. Sim, isso é verdade. Mas, meus irmãos, isso se refere à igreja também local. Eu posso dizer ainda mais: se eu não oro pela igreja local, se eu não me interesso pela igreja local, se eu não me envolvo com a igreja local, eu não posso orar então, venha o teu reino. Eu não posso orar para que a igreja do Senhor ela se fortaleça, se expanda nesse mundo, quando eu estou focado, ou inserido, ou articulado nessa igreja local. E é sobre a ênfase nessa igreja local, como uma maneira de olhar para venha o teu reino, olhando a igreja local. Vamos focar então na igreja local nessa manhã. Cristo quer que nós amemos esta igreja, meus irmãos. Você deve amar esta igreja aqui, a igreja reformada, aqui em Cabo Frio, a igreja a qual você está rolado entre os santos de Deus, a qual você, por meio dela, está inserido na igreja universal do reino de Deus. Então, amar essa igreja, orar por essa igreja, trabalhar por essa igreja. Venha o teu reino, começa aqui, nessa igreja local. Então, é uma oração para que o reino de Deus venha nesse mundo, mas que ele venha nesse mundo não por meio de outros terceiros,
mas que o reino de Deus venha nesse mundo, se expanda nesse mundo por meio de você, por meio da igreja local. Essa é a ênfase. A igreja, meus irmãos, ela não é o próprio reino, ou seja, igreja, reino não são equivalentes. A igreja está inserida no reino. O reino é muito mais do que a igreja. O reino é tudo que compete à criação de Deus. As criaturas, todas elas estão louvando a Deus, estão servindo a Deus, estão se dobrando diante desse Deus, pela maneira como elas se expressam aí afora. As aves que balançam, as aves que cantam, as cores, as formas, todas elas expressam então que Deus é o rei, que Ele reina, e a igreja está inserida nesse reino, como aquela que é a responsável, talvez, por fazer com que outros vejam isso, vejam que Deus reina, para que ganhem outros para esse reino de Deus. Então, o reino de Cristo aumenta em poder, aumenta a influência nesse mundo, à medida que a sua igreja está sendo fortalecida e está crescendo. Portanto, orar pela igreja é uma grande contribuição para a vinda do reino de Deus mais e mais sobre esse mundo. Então, a título de tema sobre essa pregação, diríamos o seguinte: na segunda petição, Cristo nos ensina a orar por sua igreja. Então, a primeira coisa que nós devemos entender quando nós tratamos desse assunto quando nós estamos orando ao nosso Pai que está nos céus, o que nós queremos dizer, ou como nós podemos entender sobre esse aspecto da oração: proteja a sua igreja. O que é isso? Proteja a sua igreja. Senhor, proteja a sua igreja. O que quer dizer essa palavra proteger, ou essa expressão proteger a igreja? Eu queria então ilustrar isso, para que você possa entender essa proteção que nós devemos pedir ao Senhor, proteção da igreja, que tem a ver com o reino e a expansão do reino de Deus nesse mundo. Quando eu cheguei em Unaí, lá no quase centro-oeste do Brasil, parou a dúvida se eu iria construir ou colocar o escritório na casa ou no prédio da igreja. Essa foi uma dúvida cruel naquele momento. Finalmente eu decidi por fazer o escritório lá na igreja e assim ter mais tranquilidade para poder trabalhar, né? Sem as crianças estarem toda hora indo lá e pedindo alguma coisa, isso ia tirar a minha concentração. Então foi decidido por colocar o escritório lá na igreja. E todas as manhãs então eu saía bem cedinho lá para a igreja. E apesar de ser quase que ao lado da casa pastoral, essa igreja de Unaí, ainda era possível no caminho observar a beleza daquela paisagem, né? Se alegrar muito com aquela paisagem, se olhar, glórias a Deus, é uma coisa bonita aquilo que Deus tem feito. Eu podia ver então árvores grandes, bonitas, nesse caminho, e eu sempre olhava especialmente para essas árvores, que eu achava grandes e robustas essas árvores. Elas eram árvores bem antigas e eu sempre me perguntava se aquelas árvores haviam sido plantadas pelos primeiros colonos ou se elas já estariam ali antes desses colonos chegarem. Sempre gosto de refletir sobre a história por trás da história. Mas então, durante essa estada por ali, com o pastor e a família também, ventos e chuvas vieram sobre aquelas árvores. E no belo dia, meus irmãos, uma daquelas árvores estava caída no chão, árvore forte, bonita. E depois de um tempo, mais chuva e vento, e outra árvore caída no chão, arrancada assim pela raiz e tombada no chão. Uma coisa que marcou muito aquela visão foi finalmente ter percebido que aquela árvore grande, forte, robusta, árvores antigas, que na verdade pareciam fortes por fora, elas na verdade estavam podres por dentro, totalmente comidas por cupins. Estavam loucas então, fracas, e por isso que elas vieram a cair. Então, proteger a igreja, ilustrado por essas árvores, significa então pedir a Deus para que não sejamos como aquelas árvores.
Estamos pedindo a Deus para que Deus mantenha a igreja firme, de pé, ou seja, a igreja pura, não apenas externamente, na sua forma, na sua beleza externa, mas, ou talvez, principalmente internamente. Então devemos pensar aqui, meus irmãos, em tudo aquilo que nos mantém não só belos por fora, mas principalmente belos por dentro. Devemos tirar tudo aquilo que corrói por dentro, tudo aquilo que vai deixar essa árvore oca, e quando o vento bater, essa árvore vai tombar no chão e vai ser uma grande surpresa. Então, quando nós oramos pela proteção ou conservação da igreja, nós estamos pedindo a Deus que não nos deixe ser como aquelas árvores, meus irmãos, para que Ele torne a igreja, essa oração é assim, para que torne a igreja forte por dentro, forte por fora, porque é relativamente fácil simular alguma coisa, simular uma aparência boa, meramente por fora, é fácil fazer isso. Mas internamente uma igreja pode estar oca e podre. Seus membros podem estar ligados apenas no piloto automático. Isso acontece com muita frequência. Eles vêm, eles vão, como quem bate o cartão de uma empresa, vai ali, cumpre ali a sua chegada, a sua vida e já vai embora, cumpriu com a sua missão. Mas então os ventos vêm, batem ao longo dos anos e a igreja então pode tombar pela multiplicidade de membros com esse tipo de pensamento. Então, irmãos e irmãs, isso é um fato importante a se considerar quando nós estamos orando sobre venha o reino de Deus. Não é orar por uma coisa distante. O reino de Deus, quão abstrato é isso, quão distante é isso. Mas essa oração é a oração que começa pela igreja, pela força da igreja e a força de cada um dos membros dessa igreja. Então, a primeira pergunta que nos vem, quando nós estamos pensando sobre venha o reino de Deus, o reino começa pela igreja, começa por você individualmente. Como está a sua saúde espiritual? Uma reflexão devemos fazer sobre essa petição. A igreja é chamada a ser luz nesse mundo, sal nessa terra. Mas onde está essa igreja? Quando os reinos das trevas estão escurecendo e pairando, onde que ela está? Cadê a sua luz? Cadê o seu sal? O sal da igreja, a luz da igreja, por meio de cada membro que é sal e luz, essa comunhão de sal e luz, como ela tem iluminado esse mundo, especialmente agora, nesse período de coronavírus, onde parece que as trevas pairaram, tudo mudou, de repente tudo foi para baixo. Onde está a igreja do Senhor Jesus Cristo? Onde está essa oração para que o reino de Deus venha mais e mais? Qual é a diferença que você está fazendo nesse período de trevas que pairam sobre nós? Onde está a multidão de crentes mostrando a luz do reino deste mundo? Esse reino não é dos homens. Esse reino não é assim que as coisas vêm, guerras e doenças vêm e o rei desse grande reino fica rendido. Não. Onde está a luz que se expressa pela igreja do Senhor que Ele deixou aqui nesse mundo? Como estão, meus irmãos, as tuas raízes? Ilustrando novamente, pensando na árvore. Suas raízes estão fortes, seus troncos estão fortes. Vejam, meus irmãos, que não é uma coisa abstrata essa petição, é uma coisa totalmente concreta. Nós, individualmente, fazemos parte dessa oração. Somos talvez agentes dessa oração, atores dentro dessa dinâmica da vinda do reino de Deus. Então, meus irmãos, precisa haver uma verdadeira
espiritualidade no coração da igreja. Precisa haver um entendimento fundo, como uma raiz, uma compreensão profunda do seu papel como um súdito desse reino de Deus. Deve ir fundo a sua raiz, porque senão os ventos vão derrubar você. Pode derrubar a igreja como um todo. Se todos os membros não estão procurando aprofundar as suas raízes dentro desse reino. Essa é a primeira coisa para a gente refletir quando nós estamos ouvindo a pregação sobre essa petição. A segunda coisa, meus irmãos, quando nós falamos então sobre reino de Deus, igreja e vida espiritual, por meio do qual o reino está vindo, pela vida dos crentes que estão avançando, estão crescendo, a igreja está crescendo. A segunda coisa a se considerar nessa manhã é os instrumentos por meio do qual Deus realiza essas coisas que nós já estamos descrevendo aqui. Que tipo de ferramentas temos para agir em prol da proteção da igreja e da manutenção do reino de Deus nesse mundo? Deus deixou instrumentos para nós? Sim, Deus deixou instrumentos. O Tito 8 fala sobre a palavra de Deus e o Espírito Santo, sem os quais a igreja, o reino de Deus não avança nesse mundo, a igreja não avança, o reino não avança. Então Deus usa a palavra, e existem várias maneiras de Deus usar esse instrumento. A primeira coisa que você deve perceber e abraçar em relação a esse instrumento que é a palavra, meu irmão, minha irmã, é a leitura da palavra, das Escrituras no seu dia a dia. Leitura individual das Escrituras, devocionais familiares, culto doméstico. A igreja é uma união, uma unidade de famílias. Quando as famílias vão mal, quando o indivíduo vai mal, a igreja vai mal. Como você tem usado o instrumento da palavra de Deus? Deus só protegerá a sua igreja quando irmãos e irmãs, uma vez confrontados pelo que a Bíblia fala, vão buscar obediência a essa palavra, vão buscar executar o seu papel de súdito, de membro desse reino. Deus quer fazer cidadãos do reino de Deus pela sua palavra. Deus quer otimizar, Deus quer fazer você crescer como cidadão desse reino pela sua palavra. Deus quer que você ganhe outras pessoas para esse reino, e Ele então aumenta, e Ele se fortifica e aumenta pela palavra dEle, pela palavra de Deus, pelas Escrituras. Então leia as Escrituras. Cabeça do lar, tem filhos, solteiros, busquem nutrir as suas famílias pela palavra de Deus. Isso tem tudo a ver com o reino de Deus. O culto doméstico tem tudo a ver com o reino de Deus. Também, meus irmãos, segunda coisa em relação a essa palavra, a Escritura, falando sobre a leitura do devocional, agora falaremos sobre a pregação da palavra, os domingos, a igreja. Isso é uma função desse instrumento palavra em relação ao reino de Deus, a pregação. O ensino sobre a Bíblia, meus irmãos, a pregação da palavra de Deus é uma parte fundamental de como Deus mantém a igreja forte. A pregação da palavra. Então isso significa que você precisa orar pela pregação da palavra. Você precisa orar pelo ministério da palavra. Não apenas orar, mas contribuir com o ministério da palavra. Submeter-se ao ministério da palavra, orando pelo pastor da igreja, orando pelos presbíteros, que também tem a sua competência em relação à palavra, são supervisores dessa palavra, e uma vez que ela esteja sendo proclamada e seja infiel, os presbíteros devem
cobrir a igreja, proteger a igreja dessa palavra, se ela estiver sendo pregada de acordo com o capricho dos homens. Então, o ministério da palavra como um todo, orar, submeter-se, contribuir com isso. Meus irmãos, pense nessas coisas, por essa oração, por essa sujeição. Não podemos pensar que o dom da Bíblia em nosso meio é algo que vamos ter por garantido. Não! Isso é uma bênção. Deus concedeu o privilégio a você que não concedeu a outras pessoas, infelizmente. Deus concedeu tal privilégio a esta igreja. Então, ore por isso, submetam-se a isso, naquilo que for justo, naquilo que for correto, naquilo que for mediante a palavra de Deus. Em alguns países, meus irmãos, é proibido se reunir como igreja, acredita? Não sabem disso, mas deve ter lido em algum lugar sobre isso. É proibido ter uma Bíblia em alguns lugares, China, Coreia do Norte, por aí vai. Mas, meus irmãos, vocês têm essa liberdade. Que glória, que graça de Deus nos dá, a igreja nos dá a palavra, nos dá essa liberdade. Você também teve a graça de ser alfabetizado, não é verdade? Não sei se tem alguém que não sabe ler aqui, mas se não tiver, não é nenhum desmérito, tá? Mas acho que a maioria teve a graça de ter sido alfabetizado. Então, use a sua Bíblia. Você pode ler, entender contratos, bula médica. Use a sua Bíblia, leia a sua Bíblia. Se você está na fase de juventude, adolescência, se você é capaz de estudar, se você é capaz de passar em provas, então não há desculpas para não ler e compreender a Bíblia. Se você não compreende, você tem uma comunidade de santos que podem te ajudar. Você tem a pregação, tem o ministério da pregação ao seu serviço. Se você não pode enxergar bem, acho que não tem ninguém aqui, né, nesse momento. Ou se você não lê bem, meus irmãos, existe maneira de escutar a Bíblia. Hoje há vários recursos para isso. Você diz que não tem tempo para ler a Bíblia, mas é possível colocar a Bíblia para ouvir onde você estiver trabalhando? Faça isso. Dê a primazia que a palavra de Deus merece. E não é porque só ela merece, mas é porque Deus nos ordena. Porque Deus, Ele está vindo com o seu reino mais e mais sobre esse mundo. Então, leia, ouça a Bíblia, ore pela palavra de Deus, ore também para que Deus o ensine a viver nesse mundo conforme a palavra de Deus. A segunda maneira pela qual Deus protege e aumenta a sua igreja, agora eu coloco esse termo, enfatizo mais esse termo, aumenta, protege, aumenta a sua igreja, é pelo seu Espírito. Só com a palavra, meramente pela palavra, sem ação do Espírito, nada disso que eu estou falando aqui seria uma realidade. O Espírito Santo trabalha com a palavra para nos manter em nossa fé, para que ela seja sólida, uma fé robusta. Em João 16, versículo 13, o Senhor Jesus Cristo ele promete guiar a igreja na verdade, na palavra, pelo Espírito Santo. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele nos guiará em toda a verdade. Então, o Espírito Santo vive em todos nós que cremos em Cristo. Ele nos guia nas verdades da palavra de Deus. Ele fortalece, Ele aumenta a igreja através da pregação da palavra, e isso na atuação eficaz do Espírito Santo. Não foi assim na vida de João Batista? Ele pregava a palavra, pregava o evangelho. Qual evangelho ele pregava? O evangelho do reino. Veja como essas duas coisas se combinam, a pregação da palavra e o reino de Deus. Era esse o anúncio dele. O reino está vindo, arrependei-vos e cada um seja batizado. Ele pregou a palavra, o Espírito Santo veio sobre aqueles que creram.
especialmente no Pentecostes. Pedro pregava milhares, e milhares se juntavam à igreja pela atuação eficaz do Espírito Santo. Então a igreja aumentava pela palavra, e pelo Espírito, o reino de Deus aumentava e era fortalecido nesse mundo. Então, meus irmãos, essa oração deve conter o pedido para que o Espírito Santo trabalhe em nós, entre nós, e por nós, o Espírito de Deus. O Espírito Santo que é o doador da vida, como nós confessamos no Credo Niceno. Nós sempre precisamos desse Espírito para dar vida à nossa congregação. Uma congregação forte, viva, que cresce e aumenta, é uma congregação onde o Espírito Santo está trabalhando através da sua palavra. Meus irmãos, nós precisamos de um avivamento pela palavra, pelo Espírito. Isso acontece e vai acontecer se todos nós estivermos exercendo as nossas responsabilidades, se todos nós estivermos realmente orando essa petição e desejando praticar essa petição. Meus irmãos, será que tudo que estamos falando aqui é algo assim exclusivo, um patamar elevadíssimo, uma coisa que talvez seja opcional? Eu vou fazer isso, eu vou orar assim, eu vou viver isso que a pregação está me chamando a viver. Achei bonitinho, achei legal isso, eu vou viver como se isso fosse uma opção. Não é, meus irmãos, isso não é uma opção. Lembremos do dia do Senhor 45, que foi o prólogo de todo esse assunto. O dia do Senhor 45 nos fala sobre a oração, abriu o tema da oração, e lá fomos informados que a oração a qual nós estamos olhando nessa manhã é a parte mais importante da nossa gratidão que Deus exige de nós. Ou seja, ligado 45 com 48 do catecismo, nosso Pai nosso, Ele quer avançar com o seu reino por meio da sua igreja, por meio de você como um cristão que diligentemente ora essa petição, busca praticar essa petição. Então, meus irmãos, pergunta: você tem orado verdadeiramente pelo reino de Deus? Ou você precisa melhorar na compreensão, na oração e na atuação em relação a essa petição? Então, o reino de Deus a partir da igreja local. Se de fato você tem se comprometido com essa oração, e então você pode ter a certeza daquilo que Jesus falou em Mateus 16, versículo 18, nós enfatizamos aquele versículo quando fala que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja do Senhor. Quando a igreja está exercendo os seus compromissos, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Inferno tem a ver aqui com o lugar dos mortos. O Senhor Jesus promete aqui nesse texto que a morte não vencerá a igreja diligente, a morte não vencerá a igreja. Meus irmãos, Satanás está trabalhando incansavelmente, intensamente. Nesse momento, Satanás está trabalhando por meio de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Não se enganem sobre isso. Está trabalhando pela morte da igreja, tanto no sentido geral, quanto no sentido da igreja local, em Cabo Frio. O que nós estamos fazendo contra isso? Como Satanás está talvez trabalhando, e atuando, ganhando algumas batalhas dentro da igreja. Meus irmãos, Satanás ama quando na igreja local os membros estão brigando. Satanás ama isso. Ele está querendo matar a igreja por conta disso. Morte da igreja, inferno prevalecendo contra a igreja.
Muitas vezes, meus irmãos, nós, não estou pensando no irmão A ou B, muitas vezes nós, estamos deixando Satanás prevalecer por meio das nossas atitudes. Satanás ama ver membros perseguindo pessoas, protestando contra pessoas, protestando contra os líderes do governo da igreja. Satanás ama essas coisas, destruindo pouco a pouco essas coisas, minando pessoas, membros, conselho. Ele ama as fofocas. Ele ama quando algum membro está imaginando, pressupondo algo de alguém e criando uma fantasia sobre alguém. Eu vou falar com essa pessoa agora, porque falando é assim. Nem é, muitas vezes. Só pressuposições, Satanás só falando. A gente cria uma imagem, uma caricatura, e já não pode ter relacionamento com aquela pessoa. Satanás está agindo de maneira muito sorrateira. Ele ama tudo isso, ele ama a divisão, ele ama destruir a pregação, ele ama destruir as pessoas da igreja. Mas segundo a promessa de Cristo, sempre haverá uma igreja do Senhor Jesus. Ela existirá num determinado local, sempre, não em outro. Aprove Deus que fosse assim. Sua igreja está no mundo, mas não está em todo o mundo, no sentido de que em cada bairro, em cada cidade tem uma igreja. Não é assim, mas Deus tem as suas igrejas, verdadeiras igrejas, não sinagogas de Satanás, e assim está cuidando da sua igreja. Ela poderá então não existir, meus irmãos, mas em certo local. Ela pode existir hoje em certo local, mas poderá não existir em certo local. Por exemplo, pensar em 7 igrejas da Ásia Menor, elas não existem mais, mas a igreja universal, ela continuou a existir, mesmo que aquelas igrejas elas foram cortadas, foram derrubadas. E esse declínio, meus irmãos, acontece sempre que os membros são negligentes em reconhecer o seu papel, em colocar em prática o seu papel, colocar em prática essa petição. No sentido geral, como eu falei, sempre haverá uma igreja para Cristo. Isso não garante que aquela específica igreja local ela vai continuar a existir. Veja, meus irmãos e irmãs, a igreja de Cristo sempre será mantida, e pode muitas vezes ser a despeito de nós. Ela será mantida. Deus mantém suas promessas, mas não mantém essas promessas com negligência regular, contínua. Isso é um aspecto da aliança, bênçãos e maldições. Todos os israelitas, meus irmãos, tinham uma aliança com Deus, visualizada pela circuncisão, mas nem todos os israelitas eram realmente pertencentes à igreja de Deus. Os que foram rebeldes, o que aconteceu com eles? Deus simplesmente não manteve mais a sua aliança com eles. Deus os cortou da sua aliança. Então, meus irmãos, de fato, Deus manterá a sua igreja universal, a espinha dorsal do seu reino neste mundo. E isto não exclui nossas responsabilidades como igreja local. Portanto, orem por esta petição com entendimento, com responsabilidade. Deus protegerá e aumentará sua igreja através da palavra e do Espírito. E o Espírito com a palavra na vida de crentes ativos. Deus te abençoe com essa palavra.